Pai do Senhor, meus amados, amém? Eu sou a pastora Maria Nascimento e hoje nós vamos estar falando um pouco sobre depressão, em especial depressão entre mulheres. Você que puder fechar os seus olhos para orar. Amém, glória a Deus. Nós vamos estar pedindo para que o Espírito Santo tome a direção. Glória a Deus. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai Santo, que teu Espírito Santo, meu Deus amado, possa tomar a direção desta palavra, desse estudo, deste ensino, meu Deus amado. Abre o coração dessa pessoa, meu Deus amado, que está ouvindo, e que tu possa vir, Senhor, meu Deus amado, trabalhar através desta palavra. Senhor, que eu venha ser um instrumento em tuas mãos, Senhor, para cada vida, Senhor, onde este ensino, esse estudo chegar. Em nome do Senhor Jesus, é que eu te peço nessa hora, que não venha sair nada de mim, mas somente do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Nós sabemos que a depressão é vista hoje como a doença do século. E ela pode acontecer tanto em homens como mulheres, crianças, adolescentes. E nós temos visto que, segundo alguns estudos, a depressão é uma das principais causas, se não a principal causa de suicídio. Mas também ela é muito vista com olhares preconceituosos. Algumas pessoas às vezes estão do nosso lado, têm problema de depressão, mas têm vergonha de falar, tem medo do que as pessoas vão dizer, não busca o tratamento. Às vezes acha que é uma tristeza que vai passar e não passa. Algumas pessoas olham para as pessoas que têm depressão e chamam isso de frescura. Não olham com um olhar mais cuidadoso. Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a depressão, em especial a depressão entre mulheres. Algumas causas, alguns sintomas para identificar, tratamento, como a gente pode tratar essa doença. Bom, a depressão ela é definida como uma patologia crônica que consiste na falta ou na ausência de alguns neurotransmissores, como por exemplo a serotonina, que é um hormônio associado à comunicação neural. E quando esses neurotransmissores eles não estão funcionando corretamente, nós acabamos designando essa enfermidade como depressão. Segundo Lamartine, ele estava explicando e eu gostaria de passar para vocês aqui que nosso cérebro ele é formado por neurônios, esses neurônios eles não se conectam. Porém, existem os neurotransmissores. Esses neurotransmissores, eles que fazem essa comunicação. Mas quando eles não estão funcionando de maneira correta, aí ocorre a depressão. Muitas das vezes as pessoas se sentem muito cansadas, as pessoas se sentem entristecidas, como se o corpo dela estivesse carregando uma tonelada. Elas sentem mais sono, elas perdem vontade de fazer coisas que elas faziam antes, coisas agradáveis. Elas se trancam, às vezes, no seu quarto, elas não gostam de fazer muitas coisas que antes da depressão elas faziam. E às vezes as pessoas olham para elas e chamam de preguiçosa. Só que na verdade já é o início de uma depressão. Então, a depressão, ela tem acometido muitas pessoas. E qual é a causa dela? Algumas pessoas dizem que é genético, pode ser também através de um conflito conjugal, que pode acontecer, vem de um problema conjugal. Pode acontecer através de uma ansiedade crônica, de mudanças bruscas financeiras. Pode iniciar através de uma perda. E essas causas, são algumas causas que eu estou citando, elas desencadeiam a depressão. E quais são os sintomas que a gente pode observar? A gente pode observar a tristeza, mas é uma tristeza com muito pesar, uma alteração do sono, perda ou aumento de peso, um pessimismo absoluto, um afastamento das pessoas, perda de energia, como eu falei agora há pouco, que as pessoas, como a comunicação entre os neurotransmissores não está acontecendo direito, o corpo da pessoa fica diferente, fica mais cansado, mais pesado.
uma dificuldade de atenção. E entre as mulheres, ela pode acontecer 2 vezes mais do que em relação aos homens, devido a quê? Devido a causas hormonais. As mulheres no período menstrual, elas mudam os hormônios, alteram. No pós-parto, na menopausa, também relacionada a fatores sociais, a uma dupla jornada de trabalho, onde a mulher tem que conciliar cuidar do trabalho, cuidar de filho, cuidar às vezes de casa, né? Então, essa dupla jornada entre trabalho doméstico e carreira, ela também sobrecarrega a mulher. Então, as mulheres, elas estão 2 vezes mais propensas a ter a depressão do que o homem. E eu gostaria, assim, de falar um pouquinho sobre essa dupla jornada, é o que chamou a atenção. Porque o mundo que a gente está vivendo hoje, ele não apenas permite, eu falo assim, permite que a mulher trabalhe, porque antes a mulher ela não podia trabalhar, tinha que só cuidar da casa, mas hoje ele não só permite, como impõe muitas das vezes. Que as mulheres, elas às vezes não só veem como direito poder trabalhar e poder cuidar do filho, mas às vezes uma imposição. Porque a mídia mostra que elas são capazes, mas elas são capazes de uma maneira exagerada, que sobrecarrega, dizendo, você pode fazer isso, cuidar dessa casa, cuidar do filho, do marido, se embelezar. Realmente a gente até pode, mas de maneira organizada. E muitas mulheres fazem isso e não se organizam. Eu gosto muito da palavra do Senhor em Provérbios 31:10. Agora, vindo para a palavra do Senhor, onde fala da mulher virtuosa, que a mulher virtuosa, ela pode cuidar do seu filho, do seu esposo, da sua casa, trabalhar. Mas, logo no início, a gente também vê que a mulher ela é comparada ao navio mercante. Eu acho linda essa passagem bíblica de Provérbios 31. O navio mercante é um navio muito grande, onde suporta muitas cargas. Mas ele tem um limite. Então, nós, mulheres, também temos um limite. E se a gente não se atentar para esse limite, a gente acaba perecendo. A gente acaba tendo um momento de ansiedade muito grande, adquirindo um fardo muito grande. Ainda que o Senhor diga na palavra dele que ele troca o fardo dele, o nosso fardo pesado pelo dele que é leve, nós precisamos nos organizar, porque ele mesmo diz aqui em Provérbios 31 que a mulher ela é como um navio mercante. E quando você vai pesquisar o que é um navio mercante, ele suporta muitas cargas, porém ele tem um limite de carga. Se ele pode carregar 5.000 e a gente colocar 5.100 de carga, a gente vai morrer. O navio vai afundar, a mulher vai morrer. Porque ela suporta fazer tal coisa, mas ela sobrecarrega a sua agenda. Então, algo assim que me chamou muita atenção. As mulheres, elas precisam também ter o tempo para elas. As mulheres precisam dessa organização. Elas precisam colocar numa agenda que elas precisam fazer. Tem mulheres que não têm uma secretária do lar, que elas têm que cuidar da casa, dos filhos, trabalham fora. Mas eu creio que se elas se organizarem, elas darão conta. Porque às vezes elas querem agarrar o mundo com as pernas. Elas não colocam numa agenda, não se organizam. Então, assim, as mulheres precisam ter um tempo para elas também. O tratamento da depressão, ele pode ser psicológico, você pode ter um tratamento com psicólogo, você pode ter um tratamento psicoterápico com um psiquiatra, que ele pode te recomendar um remédio, que algumas vezes precisa. Com terapia, você pode ter terapia. Começa a terapia dentro dos centros que muitas das vezes atendem com os psicólogos e os psiquiatras. Eles têm terapia, trabalham com reciclagem, com pintura, fazem momentos assim de lazer, reuniões entre as pessoas que estão passando pelo mesmo problema. Uma coisa também que é muito importante é um vínculo familiar, a família apoiar aquela pessoa que está passando por uma dificuldade, pela depressão, acolher, conversar,
E não achar que é frescura, não achar que, não, isso vai passar. Porque, na verdade, a depressão é um problema, um distúrbio também. O cérebro fica descontrolado, os hormônios estão descontrolados. Não apenas das mulheres e dos homens também, mas no caso agora nós estamos falando das mulheres, de crianças, adolescentes. Então, é preciso uma atenção para isso. É preciso acabar o preconceito para que venha a ser tratado. Porque muita gente às vezes morre porque não está tratando direito. E tem tratamento. Eu já tive depressão, tomei remédio. Os efeitos colaterais não foram muito bons, não, mas graças a Deus eu orei, pedi muito pro Senhor. Algumas pessoas precisam tratar com remédio, precisam. Mas isso tudo tem que ser passado pelo médico, tem que organizar. Nós sabemos que muitas pessoas desistem devido a esse tratamento não ser muito... devido aos efeitos colaterais. Mas é preciso o acompanhamento médico, ele vai organizar. Se ele passa pouco, passa uma dosagem um pouco maior. Se ele troca o remédio, se não estiver fazendo bem, te ajuda, porque o remédio nem sempre faz logo o efeito, tem um tempo, assim como o antibiótico que você toma, tem 3 dias para começar a funcionar. Então, você precisa, glória a Deus, aleluia, buscar o seu tratamento. Porque o preconceito aí não está só nas pessoas que não estão doentes, estão nas pessoas que também estão passando por esse problema. Porque às vezes elas não querem passar. Só que uma coisa que eu aprendi é que se você tem uma enfermidade, você precisa tratar. Você precisa descobrir qual é essa enfermidade para poder tomar o remédio certo. Se você está com dor de cabeça, você não vai tomar remédio para dor de barriga. Então, você precisa tratar. A palavra do Senhor, ela fala conosco sobre diversos homens, mulheres que tiveram problema de depressão, que sofreram com ansiedade. E eu anotei aqui alguns. Por exemplo, Elias. Elias, ele teve medo. E ele era um homem de Deus. A palavra do Senhor fala em 1 Reis, capítulo 19, versículo 3 e 5, que o Elias, ele pediu para morrer. Depois dele já ter enfrentado, era um homem de Deus, um profeta. Depois dele já ter enfrentado lá os profetas de Baal, ele disse que ele foi, a palavra do Senhor diz que ele foi afrontado por Jezabel, a rainha Jezabel, que era uma rainha idólatra. E ele teve medo, ele se escondeu, disse que ele ia morrer, depois de ter tido tantas vitórias. Por causa de uma afronta, ele teve medo. Às vezes nós somos assim, vem uma afronta, a gente olha mais para aquele problema do que olha para o que Deus já fez, do que olha para as vitórias que Deus já nos concedeu. A palavra do Senhor diz que Jó, quando passou pelas perdas dos filhos, dos bens, quando ficou doente, amaldiçoou o dia que ele nasceu. Jeremias também amaldiçoou o dia que nasceu. Jonas também pede que Deus tire sua vida. Então, homens de Deus que passaram por momentos difíceis. Mas Deus estava ali. Todos eles superaram. O Senhor diz assim, Mateus 11, 28. Eu queria que você se atentasse a essa palavra. Vinde a mim todos os que estáis cansados e eu vos aliviarei. Quando a gente, glória a Deus, aleluia, a gente olha para essa enfermidade, a gente tem que entender algo, que nós somos feitos de corpo, alma e espírito. E quando a gente olha para essa enfermidade, a gente precisa juntar tudo isso para poder tratar a depressão. Porque o tratamento se torna mais fácil, a recuperação se torna mais fácil quando você trata todas essas áreas. O corpo você trata com remédio, se você precisar do remédio. A alma você trata com terapia, você pode ter conselhos do seu pastor, você pode ter o psicólogo, familiares que te ajudem. A terapia, nas reuniões que eu falei agora há pouco, você fazer pintura, você conversar com pessoas que estão passando pela mesma dificuldade, aconselhamentos. E o espírito é a fé. É você buscar o Senhor. É você clamar a Deus na sua angústia, clamar mesmo ao Senhor. Pedir para que Ele organize os seus hormônios,
para que ele entre na sua mente, no seu cérebro. Ele é o nosso Criador. Ele nos criou, ele conhece cada ponto do nosso corpo. Pontos que nem os médicos conhecem, ainda que o Senhor tenha levantado os médicos para nos ajudar. Mas pontos que nem a ciência não conhece. Então, por que não clamar ao Senhor? A ciência mesmo comprova que quem tem fé, ele tem uma recuperação mais rápida de qualquer enfermidade que há no seu corpo. Então, você, tratando o seu corpo, você também tem que ter uma boa alimentação, uma coisa que eu esqueci de falar. Trate também com uma boa alimentação. Nosso corpo, ele precisa de uma boa alimentação. A alma é a terapia. O espírito, a oração, fé. Nós precisamos ter essa fé. E o Senhor diz assim, você que está cansado, venha a mim, eu vos aliviarei. Nós temos que clamar, conversar com o Senhor. Diz assim, Filipenses 4. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresente seus pedidos a Deus. Nós temos o Senhor para desabafar, para falar. Nós temos que clamar ao Senhor. Nós não somos mulheres maravilhas, não somos heroínas, mas o Senhor, ele está no controle de todas as coisas. É Ele que nos sustenta, é Ele que nos ajuda a se levantar. Então eu convido você, se estiver passando por esse problema, pedir ajuda, não tenha medo, não tenha preconceito. Você que já viu alguém que está passando também por esse problema da depressão, ajude. Não é frescura. Busque ajuda. Algumas pessoas falam, é demônio. De uma coisa eu sei, eles existem. E eles se aproveitam da situação difícil que as pessoas estão com depressão, crianças, jovens, homens, mulheres, que é no momento difícil que eles estão passando, e entram. Se aproveitam para destruir mais ainda. Então, que nós possamos confiar no Senhor. Amém? Eu vou fazer uma oração para a gente estar encerrando. Em nome de Jesus. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai Santo, nessa hora, Pai, que Tu possa abençoar a pessoa que está ouvindo essa mensagem. Ajuda, Senhor, o Teu filho, a Tua filha, meu Deus amado, a ser fortalecido. Fortalecido na fé, meu Pai. Confiar em Ti plenamente, meu Deus. Pai, se Teu servo está passando por um momento de ansiedade, depressão, a Tua filha, meu Deus amado, Pai Santo, está nesse problema tão difícil. E ela está com vergonha de falar. Ou ela tem medo de dizer, de buscar ajuda. Pai, arranca esse medo, esse preconceito. E que ela possa buscar ajuda para a sua vida. Se essa pessoa que não tem esse problema, mas conhece outras pessoas que estão passando por essa dificuldade da depressão, que elas estendam as mãos, que elas não olhem com um olhar preconceituoso, que elas não digam que é preguiça, que é frescura, não, mas que elas possam olhar um olhar de amor, como o Senhor olhou para nós, Pai. Deus, organiza a mente dessa pessoa que tem depressão, onde ela estiver agora. Onde estiver esse espírito maligno, se aproveitando na situação dessa pessoa, desse distúrbio que aconteceu nos seus hormônios, meu Pai querido, Pai amado. Lança esse mal por terra, lança esse espírito maligno por terra, meu Pai. Tira essa pessoa dessa prisão. Ajuda ela, meu Deus. Que elas possam olhar para o Senhor, não para a dificuldade. Que elas possam olhar para a vitória que elas já tiveram, não para a dificuldade, meu Deus. Ajuda os teus filhos e as tuas filhas, meu Senhor e meu Deus. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Que a paz de Jesus seja com cada um e que nós possamos refletir. Glória a Deus, aleluia. Porque nós temos um Deus que nos guarda, um Deus que nos sustenta, um Deus, aleluia, que alivia as dores, um Deus que tira esse cansaço, que cura. Amém? Glória a Deus, aleluia.